Meus irmãos, graça e paz, a paz do Senhor, amém? Pode sentar-se, obrigado. Que alegria estar com os irmãos novamente, essa igreja, a minha igreja, né? Aqui em São José dos Campos. Hã? Não fala nada com o pastor Clodoaldo, não. É um segredo nosso. Glória a Deus. Mas quero dizer também que vocês também têm uma igreja lá em Portugal. E já faz 2 anos e 3 meses que eu estou aguardando a visita de cada um de vocês. É tão difícil assim pegar um avião e ir para lá? Hã? Que coisa é essa, né? É difícil assim? Amém. Trago a gratidão, carinho da nossa igreja ali em Portugal. Eu já testemunhei aqui, né? Nós estamos lá no meio. Eu falo assim, eu estou na roça, literalmente. Saí de uma cidade de São José dos Campos, que tem aí quantos mil habitantes? 800 mil? Mais ou menos, né? E Deus me enviou para uma cidade com 8 mil habitantes. Olha. 8 mil. Mas ao redor de Taipas são muitas freguesias, que eles dizem assim, né? Bairros, cidades, uma dimensão aí de 50 mil pessoas, ou no distrito, mais de 150 mil pessoas, e pouquíssimas igrejas. E glória a Deus, porque Deus amou Taipas de tal maneira, e lá nós servimos o Senhor. Mesmo uma cidade tão pequena, tem uma igreja louvando e bendizendo o nome do Senhor. No meio de tanta idolatria, misticismo, bruxaria, existe uma igreja, mesmo pequena, mas servindo um Deus grande e poderoso. Amém? Taipas faz parte de um grupo de freguesias, vilas, e cada vila, cada bairro tem um número, e o número de Taipas é 666. Meu Deus, não tem problema, né, irmãos? O Senhor está presente naquele lugar, e nós estamos orando para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu já estou sendo assim muito conhecido em Taipas, né? Pessoas já estão chegando aonde eu moro, ali perto da campainha da minha casa, e já dizem: quero conversar com o pastor. Então, glória a Deus, já estamos manifestando, tanto eu como a igreja, alguns irmãos em alguns lugares, e através do relacionamento. O evangelismo em Portugal hoje é através de relacionamento. Não que o culto ao ar livre, não que o evangelismo na rua não funcione. Tudo é válido. Mas a estratégia de evangelismo hoje na Europa é através de relacionamento. Requer tempo. E quando uma alma se converte ao Senhor, nós vibramos. Nós fazemos festa. E eu venho aqui com um testemunho que aconteceu com a Júlia. Os irmãos têm acompanhado, aqueles que me seguem através do Instagram, seja o meu, seja da igreja, vocês acompanham lá, ok? Vocês podem lá me seguir e acompanhar o trabalho, tudo a gente coloca lá, e facilita muito, e as pessoas dizem, né? Os irmãos estão falando, o pastor Clodoaldo fala, semana mesmo falando comigo: puxa, pastor Alexandre, a igreja de Taipas é outra. Às vezes a gente está dentro, inserido, a gente não vê muita coisa, né? Mas aqueles que estão de fora estão falando que está vendo grandes coisas. E, bom, eu já falei isso com a igreja aqui, quando eu cheguei em Taipas, o primeiro altar que eu levantei ali foi o altar da oração. E Deus me chamou, Deus me levou para esse país, para me ensinar a orar.
E o que eu tenho procurado aprender é orar. E eu quero orar, eu quero aprender a orar. E como se aprende a orar? Orando. O sacerdote, o líder, o pastor, ele tem que orar, porque a obra tem dono, a igreja é do Senhor, a obra é dele, e quem faz tudo acontecer é o Senhor, amém? A glória é para o Senhor. Então é isso, estamos incentivando, hoje fazemos parte de grupos em Portugal, eu estou conectando com todo o país, com várias igrejas, ministérios, já estou sendo convidado a ministrar em algumas igrejas, ministérios, e até mesmo para testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo em Taipas. E glória a Deus por isso, porque a minha ida para lá, eu já fui com um propósito de ir para revitalizar uma igreja. Você sabe o que é revitalização de uma igreja? Revitalizar uma igreja é muito mais complicado do que plantar uma igreja. E eu fui com esse propósito. Eu estava até conversando com o Elvis dentro do carro. Eu falei para o Elvis, eu devo muito à igreja, eu devo muito a vocês, porque o que está acontecendo lá, o primeiro foco de avivamento que está acontecendo naquela pequena igreja, é porque vocês estão a orar, porque existe uma igreja orando, clamando, jejuando. Quando você ora para Deus salvar um português, ou para Deus alcançar um português, ou para Deus alcançar povos de outras nações, você ora naquela direção, você investe lá. Quando você faz isso, quando você entende isso, Deus investe aqui. Você entendeu? Qual que é o segredo? O segredo é investir lá. Quando a igreja investir lá, Deus investe aqui. Não é o contrário. O primeiro vai ser aqui, depois lá. Não, o reino de Deus não funciona assim. É lá, depois Deus faz aqui. Entra nessa dimensão da missão global de Deus, que você vai ver grandes coisas acontecendo na tua vida, na tua história, no teu ministério, na tua família, na tua empresa. Coisas grandes vão acontecer. E eu tenho visto isso. Antes de trazer o relatório, que eu devo um relatório para a igreja, os irmãos têm me ajudado, e eu sou grato a Deus pela vida dos irmãos, eu oro por vocês todos os dias. Sou grato a Deus pela vida do vosso pastor, o pastor Ricardo, que também é um amigo, é um irmão que Deus tem me dado, pelos irmãos daqui da igreja que têm se conectado comigo. O Jefferson, quase todos os dias, ele manda um bom dia e fala: como que o senhor está aí? Está tudo bem? Cuidado pastoral, isso é muito importante. E eu venho aqui para agradecer os irmãos. Eu não vinha nem aqui para pregar, eu vim aqui para agradecer os irmãos e fazer um pedido de oração que eu vou colocar aqui para os irmãos. Mas eu quero contar esse testemunho. Eu recebi, a Júlia saiu daqui muito jovem, né? Muito menininha. E quando eu cheguei em Portugal, ela ainda está até chorando. Não conto para ela não, tá? Eu tinha que levar ela no shopping, era perto do Natal. Eu queria comprar um brinquedo para ela e tal. Ela chorava. Hoje não, ela já 12, 13 anos, já a cabecinha dela já mudou já, né? Já está pré-adolescente já. E está uma bênção a Júlia. E a Júlia, ela sempre teve uma dedicação pela Bíblia. Ela ora, ela lê muito a Bíblia, ela lê livro, ela conhece. E isso é muito importante. Hoje a Júlia faz parte, né, do altar da nossa igreja. Nunca pegou uma guitarra, um violão, já está a ministrar. Mas algo nesse ano falou forte no meu coração. Desde que eu cheguei em Portugal, outras igrejas, outros amigos, colegas, pessoas dizem: Portugal é difícil, Portugal é complicado, Portugal é terra seca. Aqui para um europeu se converter, um português se converter, é a coisa mais difícil. E sempre foi essas palavras.
E certa vez em oração, o Espírito Santo falou comigo. E o Senhor falou comigo: não fale mais essa palavra. Diga que Portugal é do Senhor. Diga palavras proféticas sobre essa nação. E eu comecei a orar nesse sentido. E também a invocar o nome do Senhor dentro de casa, junto com a Sônia, junto com a Júlia. E a Júlia tem essa pegada, tem esse propósito no coração. E eu sou grato a Deus pela minha filha. E ela fez amizade na escola com a Inês, é uma portuguesa. E a Inês é uma jovem que até então é 4 anos mais velha que a Júlia, tem 16 anos, a Júlia tem 12. Mas ela colou na Júlia assim, de uma forma, né, de uma maneira assim. E eu e a Sônia ficamos até preocupados. Mas nós entendemos que a Inês tem muita dificuldade na questão do estudo, né? Não consegue acompanhar. E daí ela pegou carona com a Júlia, porque a Júlia, glória a Deus, tá, irmãos? Isso para a glória de Jesus. A Júlia, não vou falar que é a melhor não, mas é uma das melhores na classe, tá? A Júlia sempre tira notas altas. Isso para ela vai ser excelente no futuro. E glória a Deus por isso. Então ela colou com a Júlia, com interesse, né, da Júlia ensinar ela. Só com esse convívio com a Júlia, ela passou a frequentar a nossa casa. E ao frequentar a nossa casa, ao entrar na casa de um crente, né, qualquer homem, qualquer mulher, qualquer jovem que entra na casa de um crente, ele passa a conviver com o reino de Deus. E ali tudo é Deus. Para nós, o Senhor em primeiro lugar. Então vamos comer, vamos orar. Então é simples. Então ela ficou impactada com a nossa família. E a Júlia começou a evangelizar ela. Ela foi na igreja pela primeira vez e falou assim: nossa, como vocês são diferentes. Vocês são alegres. Vocês batem palmas. Existe algo diferente. Porque ela associou isso à igreja católica. O catolicismo de Portugal é diferente do catolicismo do Brasil, é diferente do catolicismo na Espanha, é diferente do catolicismo na Itália. Então, ao entrar na igreja, ela sentiu um impacto. Foi a primeira vez, foi a segunda vez, foi a terceira vez. E na terceira vez, tinha lá um amigo pregando a palavra de Deus. E ele pregou sobre a ovelha perdida, seja a ovelha de Jesus, enfim, foi por aí, nesse caminho. Outro dia, na escola, na segunda-feira, ela procurou a Júlia e falou: Júlia, como que é esse negócio de ser ovelha? Eu não tenho pastor, eu quero ser uma ovelha. E Jesus pregou para ela, e Júlia pregou para ela, Júlia ensinou ela. E ela falou: então tá, Júlia, a partir de hoje, eu quero ser ovelha de Jesus. Ai, que alegria. E a Júlia pegou o telefone assim, já ligou, conectou para a Sônia, minha esposa, toda feliz. E quando a Inês foi novamente para a nossa casa, e no quarto da Júlia, a Júlia pregou para ela, e no quarto da Júlia, ela se entregou para Jesus, aceitando Jesus. A Júlia foi a primeira pessoa que Jesus que colocou no caminho da Júlia, foi a primeira pessoa que a Júlia evangelizou. E foi uma nativa ainda da terra, foi uma portuguesa, e o nome do Senhor foi glorificado. E agora, antes de vir para cá, ela falou: Júlia, em julho eu quero passar pelo batismo. E eu estou assim, né, espantado. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui no Brasil é comum, é mais comum 1, 2, 3, 10, até 100 pessoas se converter. Mas na Europa isso é complicado, isso é difícil. Tem pessoas lá na nossa igreja que está a participar do culto, 2, 3. Tem pessoas dentro da igreja de Taipas que está a ouvir o evangelho 4 anos e nunca se decidiram por Cristo. Agora uma jovem acabou de chegar, ouviu a palavra, o Espírito Santo tocou no coração dela, foi impactado pelo poder de Deus, e Deus alcançou aquela alma, e o nome do Senhor foi glorificado. Toda a igreja se alegrou, aleluia. É difícil para o homem, mas para Deus nada é difícil. É difícil para mim, é difícil, talvez é difícil para ti, mas para Ele não. Ele toca, Ele convence,
conhece, Ele fala, Ele muda, Ele transforma, Ele salva, Ele é Deus. Você pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Foi a Inês, tem outros portugueses que se converteram. Vamos lá para o relatório. É um testemunho de oração, tá, irmãos? Muito importante esse momento. Pode passar. Vou ficar aqui do lado. E Missão Portugal, projeto de revitalização, evangelismo e discipulado, Ministério de Família, Conect Jovem, Ministério Kids, plantação dos pequenos grupos. Estou muito com essa palavra, e já inclusive você pode abrir em Gênesis, né, que nós vamos estar ministrando, capítulo 15, vamos falar sobre fé hoje, mas olha Hebreus capítulo 11, versículo 8, pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Amém? Pode passar, por gentileza, vou passar rápido, depois o Jefferson, passei para o Jefferson, depois coloco no grupo da igreja para os irmãos analisarem. Pode passar, vamos avançar. Então esteja a orar, irmãos, por esse projeto, tá, da Missão Portugal. Não tá dando certo? Não? Então, dentro desses projetos, irmãos, é um pedido de oração, tá? No decorrer do projeto, vou estar falando sobre revitalização, os evangelismos, os ministérios que nós estamos a implantar. E a revitalização da igreja é isso, é implantar esses projetos dentro de uma igreja e movimentar a igreja em todos os sentidos, seja na área de jovens. Não tinha grupo de jovens, hoje nós temos Conect Jovens, ok? Aqui fala que em mais de 30 anos, porque a igreja lá tem mais de 30 anos, ela nunca teve um culto de virada, e esse foi o primeiro culto de virada, para a glória do nome do Senhor, ok? Primeiro culto de virada, já tivemos aí um grupo, mais de 20 irmãos, pessoas adorando o nome do Senhor. Então Deus tem um mover espiritual em Portugal. Deus tem algo a realizar em Portugal. Portugal é a porta de entrada para a Europa, ok? Então Portugal não é difícil, precisamos entender que existe um código cultural. E quando nós entendemos o código cultural, nós avançamos na pregação do Evangelho e alcançamos pessoas com amor, graça e unção, ok? Pode avançar. Através de um projeto que nós implantamos na igreja de Taipas, chamado Igreja Simples, nós estamos trabalhando com 4 pilares: conexão com Deus, ok? Todas as pessoas estão sendo ministradas nesse tema, relacionamento com Deus. A segunda etapa, conexão com os outros. Terceira etapa, ministrar as pessoas. E a parte 4, partilhar o Evangelho, ok? Então, a partir do segundo ponto, entra o quê? A implantação dos pequenos grupos. Hoje já estamos com 5 grupos pequenos, como este, tá? Ou seja, estamos preparando, nosso propósito é chegar a 10 casas, e cremos que em breve, esse ano, nós vamos chegar, tá bem? Então a igreja segue nessa estrutura de receber novas famílias, pessoas sendo ministradas. Éramos um grupo muito pequeno, né? Hoje já chegamos ali a ter agora, por exemplo, com essa foto, mais de 60, 70 pessoas adorando ao nome do Senhor, ok? Ore para que o Senhor continue a abençoar a igreja na questão financeira, que o português ele possa ter o entendimento, a importância de contribuir com os seus dízimos e ofertas, porque nós temos muita dificuldade de falar em dinheiro, de dízimo e oferta ali,
tá? Existe um bloqueio muito grande nessa questão. Então ore nesse sentido, mas a gente segue ensinando a igreja sobre a importância de contribuir, de dizimar, de ofertar e também de contribuir com a obra missionária. Então, dentro da revitalização, hoje a igreja de Taipas já manda uma pequena oferta para Moçambique todos os meses, para a glória do nome do Senhor Jesus. Isso é muito importante. Pode passar. Connect Jovem começou, né, com a Júlia, com 2 jovens, aí nós estamos aí com 13, 15 jovens, louvando o nome do Senhor. Do lado do salão da igreja, do templo, nós criamos todo esse cenário, espaço, colocamos ali sofás, colocamos mesa, criamos ali um bar de relacionamento, pintamos as paredes, colocamos mesas de ping-pong, mesas de jogos. Então isso é muito importante, porque isso conecta os jovens. Eles são ministrados, a gente prega o evangelho para eles, mas eles têm um tempo de convívio entre eles, tá? Ore pela rede de jovens. Além dos estudos bíblicos, eles estão a estudar música, é o futuro da igreja, e com isso nós já estamos formando a primeira banda de louvor ao nosso Deus, ok? A primeira banda, seria muito importante, né? Nossa, como eu gostaria de ter um Misael lá comigo, viu? Como que eu gostaria, viu? Meu Deus. Jesus, manda um Misael para Portugal. Não quer dizer que seja um, manda um, né? Igual Misael para nos ajudar ali. Que Deus toque no coração o pastor Ricardo e envie Misael. Brincadeira, viu, pastor Ricardo? Ele é muito importante aqui. Ore por eles. Não é fácil ser cristão em Portugal. A sexualidade, o sexo antes do casamento, toda essa questão de droga nas escolas, é muito comum isso na Europa, então não é fácil, tá? Ore também pelo grupo de louvor e formação. Os nossos ministros vão embora no mês de junho, nós temos um casal, né, são missionários, estão ali implantar a escola de música, fazendo louvor da nossa igreja, mas eles vão embora no mês de junho. Então nós vamos ficar sem um ministro de louvor. Ora, igreja, porque nós precisamos de alguém que cuida da música, do louvor, faça a ministração, porque isso é muito importante para o avanço da igreja, ok? Ministério Kids, já estamos aí com um grupo grande de crianças, tá? Criamos um espaço na igreja também ali, ó, e tem sido uma benção. Pode passar. Ministério de família, de casais, nós fizemos esse ano, tivemos aí mais de 20 casais ouvindo o evangelho, e quem está na frente desse ministério é um jovem português. Isso é muito importante também dentro da revitalização da igreja. Nós temos alguns brasileiros, mas é muito importante integrar o português no ministério. Meu sonho, meu desejo, a minha oração é que futuramente a igreja de Taipas possa ter um pastor português, que fala o português de Portugal, que isso é muito importante para o avanço da igreja em Portugal. Você sabia que o europeu, o português, ele tem dificuldade de ser evangelizado por um brasileiro? Só por causa do nosso português, porque ele pensa que o evangelho é uma religião do Brasil. Então quando eu abro minha boca, é brasileiro, e por ser brasileiro, muitas vezes nós somos discriminados, não somos ouvidos. Mas quando um pregador português, que fala no idioma deles, as portas se abrem. Então a minha oração é que Deus venha preparar futuros líderes portugueses, futuros pastores portugueses, porque isto é um trabalho missionário. A igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Hoje estou revitalizando, né, com a graça de Deus, essa igreja, mas amanhã depois eu vou estar em outro projeto, em outra igreja, em outro lugar, e aquela igreja ela vai continuar avançando, pregando o evangelho do Senhor. Estamos implantando também a visão missionária, ok? Então dentro do pedido de oração hoje é: igreja, ore pela revitalização da igreja local, por Portugal e Europa, por estratégia de evangelismo, pelo crescimento do discipulado, pela implantação dos pequenos grupos nas casas,
pelas crianças, adolescentes e jovens, pela escola de música, por um ministro de louvor, pois os nossos ministros vão embora no mês de junho. Precisamos estabelecer uma equipe de louvor na igreja, pela liderança local, pela minha família, Sônia, Júlia, e por mantenedores, pela vida financeira da igreja local, pois o maior desafio é o arrendamento do espaço, prédio, por salvação de Taipas e região de Guimarães. Vamos orar? Vamos orar? Você pode orar comigo por esse projeto? Pai querido, obrigado, Senhor. Obrigado pela igreja Assembleia de Deus Renovar. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada irmã. Obrigado pelo ministério, pela liderança, pelo pastor Ricardo, pelo grupo de pastores, líderes. Obrigado porque essa igreja, Senhor, caminha na visão do Senhor, na direção do Senhor. Pai, a minha oração é que o Senhor prospere esse ambiente, esta igreja. É que o Senhor faça crescer esse ministério, que esse ministério possa avançar, não somente aqui em São José dos Campos, mas possa ir para outras cidades do Brasil, para outras nações, e para que o Teu nome seja glorificado através desta igreja. Continua a abençoar, Pai, continua a abençoar grandemente cada irmão, cada irmã, no nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe. Abre a sua Bíblia. Estou com uma palavra no coração. Gostaria de ouvir, né? Mas foi me dada a oportunidade. E glória a Deus por isso. Abre a sua Bíblia no Gênesis capítulo 15, verso 6. Gênesis 15, verso 6 diz assim: e ele creu no Senhor, e ele lhe atribuiu isto por justiça. Amém? Somente esse versículo, Gênesis 15, verso 6. Quando eu olho para a vida de Abrão, ou Abraão, vou mencionar mais Abraão, eu sou impactado pela vida de Abraão. Eu sou ministrado pela vida desse homem, pela experiência que ele teve com Deus. Deus chamou Abrão, Deus tirou ele de uma terra de idolatria, um homem idólatra. Deus alcançou a vida dele, salvou, e Deus trouxe um chamado extraordinário para a vida de Abraão. A igreja conhece. Podemos aqui mencionar Gênesis capítulo 12. Sai do teu país, da tua parentela, da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Essa foi a experiência de Abrão. Essa foi a experiência desse homem de Deus. Então eu leio sobre a história dele, navego pela Bíblia, vejo vários exemplos, e Deus ministra profundamente o meu coração através desse homem. Ele teve uma experiência tão impactante com o Senhor, que através dele mudou toda a história, toda uma geração. E sabemos que Deus chamou ele para uma grande obra, para algo grande. E Deus escolheu ele. Então, ao ler esta palavra, Deus falou profundamente no meu coração. Abraão creu em Deus, o Senhor, e por isso o Senhor o aceitou. Justiça. E Deus, ele renova a aliança com Abraão, prometendo a ele muitos descendentes. E sabemos que, por mais incrível que ela seja, Abraão crê na promessa de Deus. Amém? Quem crê na promessa de Deus?
Abraão crê na promessa de Deus e assim se torna o quê? O pai espiritual de todos os que creem nas promessas de Deus, de acordo com o que está escrito em Romanos capítulo 4 e versículo 16. Então, ao olhar para Abraão, eu vejo que Deus ele é perfeito, Deus ele é incompatível e Deus é plenamente justo, porque a justiça é um atributo de Deus. Você crê nisso? A justiça de Deus está sobre esta igreja, a justiça de Deus está sobre a tua vida, a justiça de Deus está sobre o Brasil, a justiça de Deus está sobre a Europa, a justiça de Deus está sobre a África. Então a experiência de Abraão mexe profundamente com a igreja, mexe profundamente com a nossa vida, porque Abraão acreditou na promessa de Deus, e eu também creio na promessa do Senhor, e a igreja também acredita na promessa do Senhor. Você crê na promessa de Deus mais uma vez? Amém? Glória a Deus por isso. A questão é, estamos dispostos até que ponto? Até que ponto? Estamos dispostos a crer no Senhor, a confiar plenamente no Senhor, a ouvir a voz do Senhor e obedecer. Sai do teu país, sai da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Até que ponto nós estamos dispostos a ouvir a voz do Senhor e obedecer? Porque a questão, é que muitas vezes nós ouvimos, e Deus está a falar conosco nesse culto desde o princípio, mas a questão é, eu estou disposto a obedecer a voz do Senhor? Porque Ele não vai te mostrar o local, Ele não vai te mostrar o país, Ele não vai te mostrar nada, Ele simplesmente vai falar, sai do teu país, sai da casa do teu pai e vai. Missões é uma questão de obediência, meus irmãos. Cumprir a missão é uma questão de obediência. Agora, quando tudo anda bem, quando a minha vontade ou desejos são realizados, daí sim, daí eu vou crer na promessa de Deus. Eu creio na promessa de Deus. Eu tenho um bom carro, eu tenho um bom salário, está tudo em ordem na minha vida, na minha família, então, eu creio em Deus, eu confio em Deus. Então nós estamos até que ponto dispostos realmente a crer no Senhor, quando nós não temos tudo isso, quando falta alguma coisa na tua vida, quando você passa por um momento difícil na tua vida, você está disposto a ainda assim continuar a crer no Senhor? Os irmãos estão entendendo, amém? Agora, quando nós dedicamos tempo para estar com Deus, aí que é a diferença. Dedicar tempo de relacionamento, essa disposição que eu estou a falar, acontece na nossa vida, e nós somos transformados pela sua presença, ou seja, pela presença do Senhor. Essa disposição só vai acontecer na minha vida se eu tiver um relacionamento com Deus, porque independente se eu tenho ou não tenho, eu estou disposto a crer em Deus até o fim, até o final. E foi exatamente isso que aconteceu com Abraão, porque quando nós gastamos tempo com o Senhor, quando nós nos relacionamos com Ele, esse contato, esse relacionamento nos transforma, somos transformados pela sua presença. A presença de Deus, quando vem sobre as nossas vidas, somos transformados. Eu creio nisso, e que Ele nos encontre nesta noite disposto a gastar tempo com Ele diariamente. Quer um conselho nesse primeiro ponto que eu estou a ministrar para a tua vida? Quer um conselho? Gaste
tempo com o Senhor, se relacione com o Senhor, porque independente se você tem muito ou pouco, o Deus Todo-Poderoso, Ele é justo e Ele é fiel, e Ele virá sobre a tua vida. Eu creio. O segundo ponto na minha ministração é: crer em Cristo te coloca na graça. Está lá em João 6,37, que eu vejo que é um ato de fé. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, versículo 2. Crer em Cristo te coloca na graça, porque temos acesso pela graça, nós temos acesso pela fé a esta graça. Nos aproximamos de Deus pela fé, nos relacionamos com Ele pela fé, e através da nossa fé, encontramos a graça dEle sobre a nossa vida. Então eu tenho orado constantemente: Senhor, derrama da tua graça sobre este local, sobre esta igreja, derrama da tua graça sobre aquele homem, sobre aquela mulher, derrama da tua graça sobre essa nação, sobre esse continente. E eu quero orar aqui nesta noite, quero dizer aqui para os irmãos aqui, sem medo de errar, eu quero fazer essa oração, e a oração é simples: Deus, derrame da tua graça sobre este lugar, sobre a sua vida, porque você pode ter um encontro com essa graça. A Bíblia diz, portanto, sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Olha que interessante: pela fé eu posso ver. Repete comigo, fala assim: pela fé eu posso ver. Eu já tive essa experiência. Os irmãos viram aqui uma foto, o altar da igreja, e os irmãos viram lá uma moça no teclado. Eu já testifiquei isso nesta igreja. Então, pela fé, quando eu cheguei naquele púlpito, naquele altar, não tinha ninguém para tocar um piano, um teclado. Eu falava: Deus, pela fé, eu vejo uma pessoa a tocar esse piano. Então eu posso dizer que pela fé, Deus pode tocar na tua vida nesta noite. Pela fé, você pode sair desse culto curado, restaurado. Pela fé, Deus pode salvar o teu filho, a tua filha. Pela fé, Deus pode fazer algo extraordinário nesse culto. Os irmãos creem? Amém? Pela fé. Vamos voltar para Abraão. Olha que interessante. Abraão, ele teve uma visão limitada. Deus prometeu para ele uma grande nação, um filho, uma geração, muitos filhos. Mas Deus, Abraão, aliás, falou assim: Eliezer, meu herdeiro, meu mordomo, meu servo, é que vai herdar tudo que tenho. Deus acabou de falar para ele que ele vai ser, um pai de muitos. Agora o mesmo duvidou daquilo que Deus falou para ele. Está aí, Eliezer, mordomo, ele que vai ser o herdeiro. Olha, atenção, igreja, eu notei aqui algo interessante. O antigo ditado diz assim: a deficiência visual limita a sua visão, a visão fraca limita as suas obras. A nossa visão pode limitar a nossa ação, e a ação limitada ação limitada é ter uma colheita limitada. Visão limitada, ação limitada, colheita limitada. Muitas vezes nós não vamos para frente porque nós estamos na nossa visão. Muitas vezes nós não pegamos aquilo que Deus já nos entregou porque nós temos uma visão limitada. A questão é: nós estamos andando na nossa visão limitada, ou nós estamos andando na visão de Deus? Ou estamos na visão de Deus, ou nós estamos na nossa visão limitada. Veja a visão do homem, veja a visão do homem. Essa é a visão do homem que está no telão: ando sem filho, meu servo será o herdeiro,
não me deste semente. Essa é a visão do homem. E muitas vezes nós estamos nessa visão. Muitas vezes a igreja está nessa visão. Muitas vezes nós não avançamos porque nós estamos nessa visão. Mas eu venho aqui desafiar o teu coração. Não podemos, não queremos, não quero, irmãos, não podemos estar na nossa visão. Eu não quero andar na minha visão. Tu não podes andar na tua visão. Nós temos que andar na visão de Deus. Quem deseja aqui nessa noite andar na visão de Deus? Veja agora a visão de Deus. A visão de Deus para Abraão. Olha o que Deus falou: eu farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Ou nós estamos caminhando na nossa visão, ou nós estamos caminhando na visão de Deus. Se você caminhar na tua visão, ou na visão do homem, eu já digo, vai ser uma visão limitada, e visão limitada gera uma ação limitada, e uma ação limitada gera uma colheita limitada. Igreja, chegou a hora, desses últimos tempos, nós trilhamos dentro da visão de Deus. Pega esta palavra, segura esta palavra. Qual é a palavra, pastor? Eu te farei, aleluia, uma grande nação, eu te abençoarei, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. É uma palavra para a igreja, a Assembleia de Deus renovar. Amém? Uma visão de Deus para vocês. Crescimento, através de vocês, vocês vão alcançar famílias, terras, nações, povos, tribos. Eu creio nessa palavra, amém? Deus liberou essa palavra para Abraão, mas mesmo assim, teve que esperar. Permissão do pastor Ricardo aqui, cutuca essa pessoa linda que está ao seu lado e fala assim: às vezes, você tem que esperar. Às vezes é necessário esperar, Jefferson. Às vezes, meu irmão, tem que esperar. Essa questão, não, eu quero agora, não, eu quero para amanhã, não, esquece, não é no teu tempo, é no tempo de Deus, igreja, é no tempo do Senhor, é no tempo de Deus. Abraão teve que esperar, houve dúvidas, houve obstáculos a vencer, mas no final a fé venceu. Eu quero dizer para a igreja, no final a fé vai vencer. Oh, glória a Deus. No final a fé vai vencer. Quem tem fé levanta a sua mão assim, aleluia, fala: eu tenho fé e creio. No final a fé venceu. Não é isso que está escrito em Hebreus, irmãos, no capítulo 11, no versículo de número 6, porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, acredite que Ele existe. Tenha fé, porque Deus está a trabalhar. Vai parecer obstáculo, mas tenha fé. Às vezes vai apontar alguma dúvida, mas tenha fé. Talvez vai ter aquele momento de desânimo, mas tenha fé. Às vezes você vai querer recuar, desanimar, mas tenha fé. No final, a fé vai vencer. Amém? Terceiro ponto, o texto fala: justiça, atribuiu. Quer dizer, deu, ofertou, concedeu. Deus foi justo com Abraão. Deus é justo, está na sua natureza. Deus usou o corpo velho. Repete comigo, fala: Deus, mais forte, Deus usa corpo velho. Porque Ele é Deus. E quando eu estava a escrever essa mensagem, estou voltando agora a escrever, né? Saí agora da tecnologia do tablet. Não estou pregando conta não, tá, pastor? Mas voltei a escrever. Estava escrevendo isso, veio na minha mente. O europeu, a Europa, é um corpo velho. É uma nação velha. Alex, qualquer pedrinha que eu chuto ali em Portugal, tem 1.200 anos. Qualquer pedrinha que eu chuto ali tem 1000 anos, Juliana. É um continente velho. Eu estava escrevendo isso aqui, o Espírito Santo ministrava no meu coração.
é um continente velho. Mas olhei para a vida de Abraão, Deus usou o corpo velho. Vou repetir, Deus é Deus poderoso que usa o corpo velho. Deus é poderoso, Ele te usa. Você sendo jovem ou sendo velho, Deus pode te usar. Deus usa. Deus falou para mim também que esse corpo velho pode ser uma estrutura. Quando eu cheguei naquela igreja pela primeira vez, eu vi aquela estrutura, uma estrutura velha, de tradições, mas Deus, Ele usa uma tradição, Ele usa um corpo velho, porque Ele é Deus. Deus vai além do nosso limite, do nosso pensamento, Ele é Deus, porque Deus, Ele faz da maneira dEle, não é da nossa maneira, não é na minha estratégia, não é da minha maneira, é na maneira dEle, é no conhecimento dEle, igreja, é Ele que faz, aleluia. O que eu devo fazer? Eu devo fazer aquilo que Abraão fez, levantar um altar, invocar o nome do Senhor, adorar, porque é Ele que manda o fogo sobre o altar, é Ele, amém? A fé nada tem a ver com a própria força. Olha o que eu escrevi, estava preparando essa mensagem, olha o que escrevi: quando estamos na visão de Deus, até o corpo velho dá fruto. É isso aí, segura isso aí. Quando estamos na visão de Deus, não tem como dar errado. Não vai dar errado, por quê? Porque não é minha visão, é sim. Estou na visão de Deus, é Ele que está na direção, é Ele que está no comando, é Ele que está no controle, é Ele que faz, é Ele que opera, aleluia. Você pode levantar sua mão, glória a Deus por isso, é Ele. Não é pela nossa força, não é pela nossa obra, não é pelo nosso trabalho, é pela nossa fé. A fé da igreja é imputada como justiça, Romanos 4, verso 5. Viver na fé é viver na justiça. Não tem como crer no Senhor e fazer o que o diabo gosta, a não ser que essa fé seja religiosa. Ou eu estou na fé com Deus, eu estou no caminho de Deus, ou não. Romanos 5, verso 1, como nós lemos, somos justificados pela fé, e por isso nós temos paz com Deus. Quem tem paz com Deus nesta noite? Oh, glória a Deus, porque somos justificados pela fé. É tremendo, porque o Senhor ministrou no meu coração, fala assim: eu posso pegar o corpo velho, e desse corpo velho dar um fruto. Hebreus capítulo 11, versículo de número 11, diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu vigor para conceber descendência. Vem cá, olha aqui comigo, pelos olhos físicos, ela poderia ter filho, sim ou não? Abraão poderia ter filho, sim ou não? Por quê? Corpo velho. Mas quando Deus fala, Deus promete, acontece, no nome de Jesus. Olha, se você está desanimado, estou pregando uma mensagem motivacional, não nada contra isso também, mas eu estou querendo dizer para você que, olha, Deus prometeu algo para a tua vida nesta noite. Se você tem uma promessa de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua geração, se você tem uma promessa de Deus, fique tranquilo em nome de Jesus, permanece na visão de Deus, permanece na fé, aleluia, porque no final a fé vai vencer. O quarto ponto: como Deus te vê, como Deus nos vê. Olha, nós estamos no final dos tempos. Nós estamos agora, antigamente nós ouvíamos os rumores de guerra. Agora, nós estamos vivendo a própria guerra. Sim ou não? Quem crê na volta do Senhor Jesus diz amém? Amém. Glória a Deus. Se tem um versículo que a igreja vai viver daqui para frente, está lá em Romanos 1:17.
Se existe um versículo que nós vamos viver, está aqui: o justo viverá pela fé. Juliano, justo viverá pela fé. Como Deus te vê, como o Senhor nos vê. Eu escrevi aqui algo bem simples: Ele já nos vê com o Isaac no colo. Deus te vê com o Isaac no colo. Como você te vê? Como nós vamos, como passar por essa experiência na nossa vida? Olhamos para nós mesmos e falamos algo de nós mesmos: eu não vou conseguir, não posso, sou miserável. Às vezes nós liberamos essa palavra para nós mesmos, e vem tanta dúvida no nosso coração, tanta incredulidade no nosso coração, que nós pecamos contra Deus, esquecemos das promessas de Deus para a nossa vida, para a nossa família, e passamos a trilhar um caminho de derrota, de miséria, porque perdemos a visão de Deus. E muitas vezes fala assim: Deus já não liga mais para mim. Não, isso é mentira do diabo. Deus te vê com Isaac no colo. A promessa de Deus virá na tua vida. Aleluia. Sabe por quê? Porque Ele nos imputa, como a Bíblia, o texto diz, Ele nos imputa nossa fé nele como justiça, e não seremos envergonhados. Porém, não podemos esquecer que a nossa fé também deve ser testada. Vamos ser provados, vamos ser testados. A nossa fé vai ser testada. Mas eu tenho que permanecer. Eu tenho que fazer aquilo que Abraão fez. Eu tenho, como vou repetir, eu tenho que levantar o altar. Eu tenho que adorar a Deus. Eu tenho que me relacionar com Ele. E eu vou para o último texto, para eu terminar a minha participação hoje. Lá em Gálatas capítulo 3, versículo 9. De modo que aqueles que são da fé são abençoados com o fiel Abraão, ou com o crente Abraão. Amém? Vou repetir: de modo que aqueles que são da fé. Quem é da fé aqui nesta noite? Quem é da fé aqui nesta noite? São abençoados com o fiel Abraão. Então, irmãos, não vamos, duvidar desta palavra. Saia desse culto com esta palavra no teu coração, com esta fé queimando no teu coração, aleluia, com esta esperança na tua alma, aleluia, dizendo: o Deus de Abraão é o meu Deus, a fé de Abraão é a minha fé. Glória a Deus, eu vou ver grandes milagres. Talvez você está esperando 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas saia desse culto com seu Isaac no teu colo, crendo que Ele é Deus do impossível e pode fazer grandes coisas. Aleluia. Creia na justiça de Deus, porque Deus imputou isso na fé de Abraão. Eu falei, Abraão, e vou fazer. Então a Bíblia diz, os textos traz esse testemunho de Abraão, fiel Abraão, crente Abraão. Pastor Ricardo, tu és um crente Abraão. Obrigado, Senhor, que esta fé venha estar no nosso coração. Para eu terminar, deixa eu falar algo para a igreja, sem medo de errar. Essa palavra que Deus falou no meu coração em Portugal, para trazer para o Brasil. O espírito do anticristo perverterá o evangelho, para que muitos não creem, nem ouvem ou experimentem
algo verdadeiro e real como a justiça de Deus. Isso tem acontecido. Mas eu creio. Posso fazer uma oração? Se coloque de pés, em nome de Jesus. E a minha oração é: experimenta a justiça de Deus na tua vida. Experimenta a justiça de Deus na tua família. Igreja, experimenta a justiça de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Não é pela tua obra, não é pela tua força, não é pelo teu trabalho, mas é pela tua fé, no nome de Jesus.